93, ô seu bando de paruara. Eu sou Paulo de Loyola, o Mago Ranzinza. E hoje nós vamos falar de... Caralho, Ranzinza, que diabo é esse 93 que você tanto fala? Putz grilo, até que enfim alguém perguntou. Você vai ver esse 93 no início, no final dos meus vídeos. Vai ver pessoas do rolê telêmico usando entre si como saudação. E se você ainda não entendeu chongas do que é isso, não tem problema. É para isso que eu tô aqui. Agora, se você já sabe e ficou de bobeira esperando uma novidade, fica até o fim que tem coisa nova por aqui, tá? Essa coisa de 93 não caiu do céu. Não é uma senhinha secreta inventada por um grupinho suspeito ali em alguma maçonaria de Potequim. E também não é dica para jogo do bicho, que por sinal é o viado. Tem uma história aí. Aliás, uma história bem longa, que começa bem antes de Aleister Crowley. Quer dizer, bem antes mesmo do próprio cristianismo. E mais ainda, bem antes da maioria das coisas que você acha antiga. Então, vamos fazer isso direito, tá? Antes de falar de 93, eu preciso que você entenda uma coisinha bem básica sobre como a humanidade registrava números. Porque tem um detalhe que não dá para passar batido, que é justamente esse detalhe que explica tudo que vem depois. É que durante a maior parte da história humana não existia um conjunto separadinho de símbolos para os números. Sabe aquele 1, 2, 3 que você usa sem nem pensar? Isso é relativamente novo. Os algarismos que a gente usa hoje, que são chamados de indo-arábicos posicionais, por acaso, né? Eles não surgiram no Ocidente, como você deve ter notado pelo nome. Eles vieram do mundo árabe, com a adição do zero pelos matemáticos hindus. E só vieram parar no Ocidente entre os séculos 8 e 9 da Era Vulgar. E só viraram padrão mesmo só depois que um sujeito chamado Fibonacci, um matemático italiano, publicou um tratado chamado Liber Abaci, lá em 1202. Antes disso, como é que fazia? Simples. As letras tinham jornada dupla, que nem a tua esposa. Cada letra valia um número específico. Pô, mas Ranzinza, isso é meio esquisito, né? Nem vem. É até prático. Se você só tem um conjunto de símbolos para aprender e ele serve tanto para palavras quanto para conta, você economiza tempo e memória, né? Mas se é tão bom, por que não é assim até hoje? Porque podiam ser mais fáceis de memorizar, mas na boa era um saco fazer conta com isso, né? Só que a consequência direta disso é toda palavra tinha um valor numérico. Automaticamente, sem esforço. Você escreve amor em grego e já tem um número ali embutido. Você escreve vontade em hebraico e pimba, tem outro número. E quando duas palavras têm o mesmo número? Palavras representam conceitos, ideias. Seja a ideia de uma coisa como um substantivo, de uma ação como um verbo, ou de uma qualidade, que são os adjetivos. Então, se cada palavra vira um número, esse número está ligado ao conceito daquela palavra. Se dois conceitos têm o mesmo número, bingo! De alguma forma, esses conceitos correlacionam. Isso não era visto só como uma coincidência, era visto como uma conexão. Como se o universo estivesse ali dizendo, olha, essas duas coisas têm algo em comum, só que você não estava vendo. A filosofia pitagórica e a platônica
compreendiam o universo como uma estrutura racional, uma estrutura ordenada. E essa patota via os números como a espinha dorsal da realidade. Não é só alguma coisa para contar azeitona num pote. E daí surge uma porrada de sistemas. Mas hoje vamos focar em 3. A isopsefia grega, a gematria hebraica e o Hisab al-Jumal árabe. Cada um é diferente, cada um tem o seu contexto. E nenhum dos 3 é a numerologia que você viu naquela revistinha de aeroporto. Mas isso a gente deixa mais pra frente. E aí, ô Paruara, tá gostando aqui no canal? Mas que beleza, né? Então dá uma forcinha pro Ranzinza, pomba. Mas como é que eu posso ajudar? Calma, eu explico. Primeiro, deixa aí o teu like e compartilha o vídeo, porque aí o YouTube vai entender que o canal vale a pena e divulga pra mais gente. Você também pode deixar um comentário, faz uma pergunta, me corrige quando eu falar besteira, só não vale xingar, ok? Aliás, aproveita para se inscrever e ativar o raio do sininho, aí você não perde nenhum vídeo novo. Mas o melhor, vem ser membro do clube do canal. Pela merreca de R$ 11,90 por mês, você vira um Paruara oficial e ganha selinho de fidelidade, seu nome aparece no canal e nos vídeos, tem prioridade nos comentários, tem acesso à videoteca Ranzinza, tem uma penca de vídeos exclusivos para membros. Ou por R$ 27,90 pode ser um Paruara Plus, com tudo aquilo e mais. Acesso ao grupo VIP no WhatsApp, acesso direto às lives e à videoteca Ranzinza Plus. Fora o que, os membros recebem os vídeos aqui por inteiro, sem edição, já na terça-feira. Ah, se der, manda uma merreca aqui pelo Pix, né? Sempre ajuda a pagar os boletos. E se for comprar qualquer bagulho na Amazon, usa aqui o meu link de afiliado que eu ganho lá uns trocados. Valeu então, gente! E volta pro vídeo. Isopsefia. Palavrinha do cacete, né? Eu levei 4 dias até conseguir pronunciar essa bodega. Ela vem do grego isos, igual, e psefos. É tipo um seixo, um pedregulho. Mas por que pedregulho? Porque, bolas, os gregos faziam conta com pedrinhas, literalmente. Eles empilhavam pedra. Daí vem a palavra latina cálculos, pequena pedra. Por isso que se fala cálculo renal. Não é que seu rim virou uma calculadora, é porque tem uma pedrinha lá. E daí também vem o verbo calcular. Com o tempo, pedrinha sumiu, mas a palavra ficou. O sistema que faz a isopsefia funcionar é o milesiano, porque veio da cidade jônica de Mileto, lá no século VI, pré-era vulgar. Mileto era uma cidade cheia de gente bem safa. Enquanto Roma estava ali brigando com aquele sistema numérico que você tanto xingou no colégio, e o sistema ático, também chamado de herodiânico ou acrofônico, tinha lá suas limitações operacionais, porque só usava as primeiras letras das palavras, os milesianos usavam o alfabeto grego inteiro para montar uma escada decimal limpa. 9 letras para as unidades, 9 para as dezenas, 9 para as centenas. Problema: o alfabeto grego tem 24 letras. Você precisa de 27 para marcar todas as casinhas. Solução? Ressuscitaram 3 letras que já tinham saído de uso naquela época: o de gama, o copa e o samp. Funcionamento é bem simples. Você pega cada letra de uma palavra e soma o valor dela com das outras. O total é o valor da palavra. Então, isso é a isopsefia, um princípio aditivo direto. Beleza, sem mistério, mas tem toda uma ideia por detrás disso, né? Nice. O Aristóteles relata que a isopsefia, ou desgraça, tem raízes na tradição pitagórica. E para os pitagóricos, número não era uma coisa abstrata, flutuando doidão por aí. Número era substância, era o que explicava o universo, era o arqué, a origem de tudo. Por conta disso, cada número era um conceito específico. 1 era o intelecto, o ser. O 2 era o pensamento reflexivo. O 3 era a tríade perfeita, começo, meio e fim.
O 4 representava a justiça. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, que é um produto perfeito de fatores iguais, o que dava orgasmos nesses gregos tarados. E o Platão, no diálogo Crátilo, foi de cabeça nessa história. Tem uma briga filosófica lá que é mais divertida que novela da Globo. O Hermógenes dizia que a linguagem é convenção. Como assim? As palavras significam qualquer cabojas que a gente resolva que elas signifiquem. Já o Crátilo dizia o oposto. Não, as palavras têm uma correção natural. Elas imitam a essência daquilo que designam. Ou seja, a palavra é representação direta de uma ideia pura. Lembra? Platão? Mundo das ideias? Pois bem, é isso mesmo. A isopsefia chipou com o Crátilo. O valor numérico de uma palavra é visto como o elo entre a palavra e a própria estrutura racional do universo. Depois, lá no neoplatonismo tardíaco, Jâmblico, Próclo, isso virou uma prática de teurgia. Teurgia, o que é isso? É magia divina. Os teurgistas acreditavam que o universo é uma teia de cadeias divinas e que certas palavras que eles achavam sagradas tinham lá umas assinaturas energéticas capazes de sintonizar a mente humana com as divindades celestes. A ideia é que a tua alma, quando veio para a matéria, ela perdeu aquela divindade inerente. Por quê? Porque ela se identificou com uma parte limitada de si, que o moço Freud, uns séculos depois, ia chamar de ego. Saída para isso é qual? É subir pelas 7 esferas planetárias na ordem inversa da encarnação. E você vai se livrando dos vícios de cada órbita até atingir a unificação de divino, a enose. O que essa isopsefia tem a ver com isso? Porque ela era justamente a ferramenta que eles usavam para identificar as tais palavras sagradas nas correspondências desse caminho. Tu tá afim de exemplo, que eu sei disso. Então bora, vamos ver exemplo. Pompeia, 79 da Era Vulgar. Vesúvio fazendo ali churrasquinho de cidade romana. E no meio das paredes, os arqueólogos, tipo Mateu Della Corte, encontraram inscrições cotidianas mesmo, riscadas no gesso. A famosa pichação. E o legal é que eram declarações de amor. Que romântico. Sabe que se você acha aquela cantada que o cara te passou no WhatsApp esquisita, saca só essa. Amo aquela cujo número é 545. Que porra é essa? Endereço? Ou outra. Amérinos pensou em sua senhora harmonia para o bem. O número de seu nome honrado é 45. Eram uns doidos esses romanos. Mas você entendeu o que está acontecendo? O sujeito estava declarando amor ali publicamente, mas sem expor a identidade lá da Formosa. O número era o nome. Era proteção de privacidade. Quem sabia, sabia. Quem não sabia, boiava. Mas vocês sacaram que isso era cultura popular? O operário, feirante, o Zé Mané de Pompeia usava a isopsefia no muro, como a gente usa emoji hoje. Nas escavações de 2003 em Esmirna, atual Izmir, Turquia, o historiador Roger Bagnall achou uma coisa ainda mais bacanuda. Era uma coluna da Basílica da Ágora, que estava gravado o seguinte: reconhecimentos iguais. Senhor 800, fé 800. Kyrios, Senhor, e Pistis, fé, tem exatamente o mesmo valor numérico no sistema milesiano. Ambos valem 800, ou seja, são a mesma coisa. Para quem usa a isopsefia, isso não é coincidência. É a própria estrutura do universo confirmando uma conexão conceitual que já existia antes mesmo de alguém se dar por conta. Só que não era só o povão que usava. Artista também usava. O poeta Leônidas de Alexandria, lá da época de Nero e Vespasiano, fazia uns poeminhas onde a soma das letras do primeiro verso correspondia certinho à soma das letras do segundo verso.
Uns poemas que ele fez ali para a Imperatriz Agripina, cada dístico totalizava sempre 5.699. Já em uns poemas meio gaiatos, satírico que fala, cada linha individual batia certinho 4.111. Agora, imagina o trabalho que isso dá. Lembra quando você era adolescente, ficava tentando fazer letra de música para tocar no violão lá pro Cruz? Agora imagina fazer isso enquanto controla o total numérico de cada palavra que você escolhe. Coisa de maluco, né? Ah, e a arquitetura? Hélio Nicon de Pérgamo, que era pai do Galeno, então devia ser avô da medicina, sei lá, ele era todo insensado porque ficava enfiando proporções isopséficas, ainda vou acertar isso, nas medidas dos edifícios que ele projetava. O desgraçado misturava geometria e simbolismo alfanumérico. E aí você percebe quanto tempo livre essa turma tinha, né? Aí, claro, óbvio, não podia ser diferente, tinha uso político também, né? O Suetônio conta que um slogan sacana estava pichado nos muros de Roma contra o Nero. Depois que ele mandou matar a própria mãe, Agripina. É um sujeito muito bacana, Nero. A soma do nome do imperador e a frase onde ele acusava de assassinato, cada uma somava 105, sendo que ele não falava o nome do Nero. Você não precisa escrachar se o número já diz tudo. E até no cristianismo primitivo, a turma começou a usar a isopsefia como uma ferramenta teológica. E o exemplo mais famoso é o nome de Jesus em grego, Iesos, que dá 888. Claro, a turma começou a dizer que aquilo era tipo uma antítese sagrada da imperfeição representada pelo 666. No século XIII, a abóbada do coro da Catedral de Troyes, na França, foi erguida a exatos 88 pés e 8 polegadas acima do solo. Sacou o número que dá, né? A famosa gematria hebraica, que o nome parece ter vindo do grego geometria mesmo, tem influências da isopsefia. Tem umas paradas parecidas com a gematria lá no período do Segundo Templo, coisa de 570 pré-era vulgar, que pegam tração mesmo no período talmúdico, que é ali no final do período do Segundo Templo até coisa de 640 da era vulgar. Na gematria mesmo, ali no duro, como parte da tradição judaica, só foi se desenrolar a partir do século II da Era Vulgar. A primeira menção documentada na literatura rabínica aparece na Baraita das 32 Regras, associada ali ao Rabino Eliezer, por volta do ano 200. E vai ter ali uma firmeza maior com o Sefer Yetzirah, nos séculos 3 a 6. Ela funciona pelo mesmo princípio básico da isopsefia. Cada letra tem um valor numérico, um lance diferente, e os rabinos foram ali bem mais sistemáticos na cagação de regra para usar isso. E, no caso, tem bem mais de um sistema de atribuição numérica. O alfabeto hebraico em si tem 22 letras consonantais. É o que se chama de um abjad, ao invés de um alfabeto. Mas a gente chama de alfabeto mesmo assim. No sistema mais comum, o chamado normativo, ou de valor absoluto, ou para falar em hebraico, mispar herahi, as 9 primeiras letras cobrem as unidades de 1 a 9. As 9 seguintes cobrem as dezenas de 10 a 90. E as 4 restantes equivalem ali às centenas de 100 a 400. No mispar gadol, chamado de valor grande, vão entrar também as 5 formas finais das letras, que são as que aparecem ali quando a letra fecha a palavra, e vai cobrir os valores de 500 a 900. Só que a turma da interpretação esotérica ali judaica não ficou só nisso não, mas não ficou mesmo. Meteram outros sistemas de atribuição para extrair outras camadas de sentido. E acabaram com 25 sistemas diferentes, só para ver mais alguns além daqueles outros. Mispar Siduri, valor ordinal, que atribui a cada letra um valor linear de 1 a 22, simplesmente pela posição do alfabeto. Tem o Mispar Katan, valor pequeno, que trunca os zeros.
Por exemplo, normalmente o Aleph vale 1, o Yod vale 10 e o Kaf vale 100. Mas no Mispar Catan, os três valem 1. Se elimina a magnitude e fica só com o dígito principal. Outro, Mispari, ele vai mais além. Ele reduz a soma total de uma palavra a um único dígito de 1 a 9, porque ele vai somando as parcelas até sobrar um número só. O Milui, preenchimento, esse então é muito doido. Você soletra o nome da letra em hebraico por extenso e soma o valor de todos os caracteres que compõem esse nome. Por exemplo, a letra Aleph era escrita por extenso em hebraico dá 111. Ou seja, você extrai um número novo do próprio nome da letra. Imagina os valores finais que essa bodega dá. Agora, gematria opera dentro do arcabouço interpretativo do Pardes. O quê? Pardes. É uma sigla para os 4 níveis progressivos de leitura da Torá. Peshá, Remê, Derush e Sod. Peshá é o sentido literal, que você está lendo. Remê são as interpretações do Peshá, o que o pessoal foi encontrando ali. Derush é basicamente fazer sermão na sinagoga. E Sod são os grandes segredos da religião judaica. É aqui que a coisa fica bacana. A gematria fica ali no nível de remés. Ela vai juntando os pontos do conceito que vão além daquele texto imediato. Só que na Kabbalah, ela também é a parte mais importante do Sod, porque é com ela que você descobre os segredos. Os rabinos jogam na lata, direto e reto, os limites de uso da gematria na lei judaica. A Mishnah, o tratado Pirkei Avot, diz claramente que astrologia e gematria são parparot. É um complemento da sabedoria. Eles dão uma luz, mas não valem para a legislação primária. Ou seja, não dá para julgar alguém pela astrologia ou pela gematria. E mesmo quando uma lei parece que vem da gematria no Talmud, os comentadores clássicos já dizem que a regra prática já estava lá na tradição oral que foi revelada por Moisés no Sinai de algum jeito. A correlação matemática serve tipo uma coisa para ajudar a lembrar, mas não serve como prova. E a hermenêutica tradicional exige a chamada regra da fonte. Para qualquer equivalência matemática, para ter valor, um rabino tem que ter carimbado ali uma ligação conceitual antes. Se a coincidência aritmética isolada, vai para o saco. Você já sacou que qualquer anta com uma calculadora pode achar palavras que somam o mesmo número. Dane-se, não quer dizer grandes coisas. É preciso saber interpretar essa bagaça. E para isso, se usam as correspondências com a árvore da vida, com o significado esotérico das letras hebraicas e, depois do Eliphas Levi, com as cartas do tarô. E é aí que o trabalho começa a valer a pena. O equivalente árabe dessa tralha toda se chama Hisab al-Jumal, literalmente, cálculo das somas. Isso vai funcionar com as 28 letras do abjad árabe, organizadas na ordem histórica semítica, não na ordem moderna de dicionário. O sistema vai cobrir unidades, dezenas, centenas e chega a valores na casa dos milhares. Por exemplo, o Gain árabe vale 1000. Porque além da matemática e da astronomia, que eram levadas muito a sério no Islã medieval, o Hisab al-Jumal foi usado às pencas por uns poetas para codificar tariques. Eram poemas comemorativos, que não tem nada a ver com música que influencer faz quando briga com o namorado. O autor montava as palavras do último verso para que a soma das letras fosse o ano exato da conclusão da mesquita, a inauguração de um monumento, qualquer coisa do tipo. Você lê o poema e, se souber o bizu, descobre quando ele foi escrito. Outra, o alquimista Jabir ibn Hayyan, o Geber dos latinos, ele usava isso para malocar experimentos físicos em cartas baseadas nos nomes das substâncias em árabe, para não ficar ali na cara de qualquer um.
Agora que você entendeu os 3 sistemas clássicos, o grego, o hebraico e o árabe, deixa eu falar uma coisa que me apurrinha. A chamada numerologia caldeia. Você já viu isso? Viu em videozinho de autoajuda esotérica, em blog de esquizotérico, em curso online, em lojinha de cristal, escambau. Ficam dizendo que é uma forma mais antiga de numerologia, enfiam vibrações planetárias no treco, metem origem nos caldeus da Mesopotâmia. Só que eu tenho uma notícia para você. Caldeu usava escrita cuneiforme, que é logossilábica, ou seja, uma combinação de logogramas, símbolos que representavam palavras inteiras ou, no máximo, sílabas. Caldeu não tinha alfabeto fonético com letra individual. Afirmar que a letra K ou a letra J do alfabeto latino moderno tem um valor vibracional de herança caldeia é pura viagem na maionese. Falando com jeitinho, é balela, cheia de palavrinha bonita, mas é balela pura. Já a numerologia moderna, a de verdade, apareceu ali entre o finalzinho do século XIX e o início do XX. Ela começa com a escritora estadunidense Sarah Balliet, que misturou Pitágoras com uma pitada ali de cristianismo. Depois, a Juno Jordan fundou o California Institute of Numerical Research e publicou em 1965 o livro Numerologia, um romance em seu nome. E acabamos com isso que a turma esquizotérica chama de sistema pitagórico. Deve deixar o Pitágoras se revirando no túmulo, porque ele não teve nada a ver com isso. Necas, zero, chongas. Esse nome só colou por puro marketing. E o que essa bodega faz? Correlação arbitrária. Vai repetindo os valores de 1 a 9 para as letras do alfabeto latino. A, J e S, por exemplo, ganharam o número 1. B, K e T ganharam o 2 e assim por diante. Nesses sistemas históricos que eu acabei de explicar, cada caractere tinha uma posição decimal ou centesimal única. Não porque alguém disse que era assim, mas porque, de fato, aquelas letras tinham aquele valor no dia a dia das pessoas. Na numerologia moderna, letras completamente diferentes recebem o mesmo valor. É uma mecânica inexistente nos sistemas clássicos. Não estou dizendo que numerologia moderna é inútil. Estou dizendo é que ela é outra coisa. Não é isopsefia, não é gematria e, putz grila, não tem nada a ver com pitagórica. Ela existe, funciona dentro das suas próprias premissas, é legítima como sistema simbólico. Mas chamar de sistema ancestral? Ah, vai te catar! Já que eu estou metendo malho, deixa eu resolver uma outra bobagem que circula muito. Doroteu de Gaza. Esse aí foi um monge cristão, um abade do século VI. Essa literatura comercial de numerologia adora dizer que ele teria escrito tratados sobre o número 888, o tal número de Jesus. Essa bodega fica ali como se fosse fonte, como legitimação histórica. Só que não é. Os únicos escritos sobreviventes do Doroteu são as instruções espirituais, ascéticas. Nunca escreveu sobre numerologia ou isopsefia. Aí lá, vamos nós. Isopsefia sistemática. O que ele fez foi uma máxima ascética sobre obediência e humildade, dizendo que na execução de qualquer tarefa prática, cuidar de doente, faxinar o mosteiro, por exemplo, a realização bem-sucedida da tarefa física era apenas 1/8 da questão. Os outros 7/8 constituíam em preservar a paz interior e a união fraterna sem perturbações da alma. Era tipo uma regra de Pareto cristã. Alguma anta chegou, leu 8º, 8º, 8º e tirou essa de 888 do sovaco. Ah, mas o Jesus é 888. Tá, só que isso não tem nada a ver com o coitado Doroteu. Deixa ele quieto. Esses compiladores de numerologia modernas foram fantasiando uma conexão que só tem na cabeça deles. Diacho, tenham senso crítico.
Voltando à vaca fria, que essa altura já está congelada. No início do século XX, a herança dessas disciplinas alfanuméricas clássicas foi enfiada na tradição esotérica ocidental e, claro, interpretada, especificamente a partir de 1904, quando Aleister Crowley recebeu o Liberal Vel Legis, o livro da lei. Esse texto foi o que estabeleceu as bases espirituais do chamado Novo Eon de Horus e da filosofia denominada Telema, que eu não vou explicar aqui, porque eu já fiz vídeo no canal sobre essa bodega. Vai assistir e não me torra o saco. Mas e o número 93? É isopsefia purinha, aplicada aos dois conceitos fundamentais que estruturam essa corrente mágica, filosófica, religiosa. Primeiro, telema, que significa vontade. Teta vale 9, epsilon vale 5, lambda vale 30, eta 8, mu 40, alfa vale 1. Soma aí. 9 mais 5 mais 30 mais 8 mais 40 mais 1. Dá 93. Segundo, HP, que é amor. Vamos de novo. Alfa vale 1, gama vale 3, alfa outra vez vale 1, pi vale 80, eta vale 8. Faz a soma, 1 mais 3 mais 1 mais 80 mais 8, adivinha? 93. Mas que coincidência, né? Pois é, telema e ágape têm o mesmo valor isopséfico. Vontade em grego é 93, amor em grego é 93. Mas não é coincidência. É o fundamento matemático da lei telêmica. Faz o que tu queres, será o todo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. As duas máximas que estruturam Telema estão unidas por um único número, 93, que é a síntese alfanumérica dessa doutrina. Quando dois telemitas se trombam ali na esquina da vida, eles se cumprimentam com a lei de Telema. Faz o que tu queres, será o todo da lei. E a resposta, amor é a lei, amor sob vontade. Só que dá um trabalhão ficar repetindo tudo aquilo. Então, usam só o 93. A saudação inicial é 93. A resposta, que representa a subordinação do amor à vontade, é 93,93/93. Como falar isso fica esquisito, quer dizer, fica mais esquisito ainda, a turma simplifica para 93 também. 93. Deixa a equaçãozinha ali só para contar escrevendo. Então, quando eu começo um vídeo, quando eu termino um vídeo com 93, o que eu estou fazendo é usar uma saudação que me identifica como telemita. Pronto, é só isso. Então, você vê aqui sabendo, não sabendo o que era 93, mas agora você sabe. Você veio sem entender de onde vem essa coisa de associar letra a número. Agora sabe que ela é grega, hebraica e árabe ao mesmo tempo. Viu ali um teco de filosofia pitagórica, de neoplatonismo, de cabalá, um pouco de teologia cristã primitiva, um pouco de poesia sufi, até falando de muro em Pompeia. E aí a gente chega no século XX e viu isso ser usado por um ocultista inglês doidão para enfiar toda uma filosofia espiritual em 2 dígitos. Você veio sem saber a diferença entre isopsefia, consegui falar direto. Você já tinha ouvido falar em isopsefia e gematria? Então, agora você sabe. Beleza? Então vai aí, curte, compartilha, comenta se você tem alguma dúvida, se acha que eu errei alguma coisa, e a gente conversa, sem drama. E, se você quiser se aprofundar em qualquer um dos sistemas que eu mencionei aqui, dá uma bisoiada nos livros listados aqui na descrição do vídeo. E, na boa, eu prefiro que você vá atrás, ao invés de ficar só preso nas bobagens que eu falo. Tá. Vá logo pegar a calculadora para ver qual é a gematria do seu nome, que eu sei que tá doido para fazer isso. E antes que você me torre o saco nos comentários, é 1309. 93 para vocês, para o árabe. E até semana que vem.